Abra a tua Bíblia em João capítulo 3, verso 27. João 3, 27. Diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Mais uma vez, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, aonde que está a tua fonte? Está no céu. O Senhor é a tua fonte. Amém? Sabe que isso, ao longo de alguns anos, o Senhor foi ensinando para mim e a minha casa sobre isso. Muito nós fizemos com a força do nosso braço. Muito nós fizemos debaixo da nossa vontade, e não colocando diante da presença de Deus nossos sonhos, nossos projetos. O que nós queríamos fazer, nós íamos e fazíamos sem consultar e sem esperar ter uma resposta da parte de Deus. Mas quando nós agimos assim, essas coisas elas não são seguras. Elas não são estáveis, e elas não são muitas vezes confiáveis, porque a palavra de Deus diz: o coração do homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. Então tudo que nós formos fazer, empreender, nós precisamos saber que a fonte de todas as coisas ela vem do Senhor. Sem que do alto seja liberado, nós não conquistamos, nós não conseguimos nada. E quando o Senhor ministrou sobre essa questão de fonte, na propriedade dos meus pais, lá no interior do Rio Grande do Sul, tem um rio com cachoeiras, um lugar muito bonito. Esse rio, queridos, ele sobrevive a um tempo de seca. Ele sobrevive, ele nunca secou, nunca secou. Mas por que ele se mantém correndo e fluindo? Porque quem alimenta aquele rio são as fontes. Se não existir fontes que alimentam aquele rio que flui, ele secaria. Existem tempos onde vem uma chuva muito forte, aí abre vários córregos. Vem água de muitos lugares e o rio fica grande. Mas logo que passa os dias de chuva, os córregos secam. Mas ele permanece correndo, porque ele tem uma fonte que o alimenta. As fontes elas brotam de lugares que às vezes a gente não vê. Normalmente os nossos olhos não veem as fontes, porque às vezes elas brotam embaixo do próprio rio, e não se vê de onde vem, mas ele está ali, suprindo, provendo todas as coisas naquele rio. Aquele rio, ele alimenta aquilo que vive dentro dele, os peixes. Ele alimenta as árvores e as plantações que estão na volta dele. E quando nós puxamos uma irrigação, ele alimenta até um pouco mais longe. Nós puxamos um braço dele, e lá nós realmente fizemos isso. Foi feita uma lavoura de soja e foi colocado irrigação do rio. Então, enquanto se via nas plantações vizinhas muita seca, aquele rio que não secou em tempos de seca, mantinha as lavouras verdinhas. E por que eu estou fazendo essa comparação? A palavra de Deus diz em Jeremias 2:13, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas.
Lá a gente costuma fazer, quando a gente quer abrir como que um bebedouro para animais, quer ver se um lugar tem água, a gente cava e vê se naquele lugar vai reter água e formar um poço, uma cisterna. Porém, grande parte das vezes se cava, mas não retém água. Tudo se escoa. E o que a palavra de Deus está nos comparando é que muitas pessoas buscam cavar cisternas para si e não buscam na fonte. Porém, quando cavam para si aquilo que ela tem, que poderia ser alimento, que poderia fluir dela como aquele rio que alimenta, fica com ela retido e se perde. A cisterna rota, ela se esvai, aquilo que está nela, e não há vida fluindo dessa cisterna. Ela simplesmente se perde, aquilo que poderia gerar vida. E daí nós podemos pensar, se a palavra de Deus diz que existe a fonte, existe o manancial que corre, existe o rio, existe a cisterna que é aquela que se escoa, eu estou retendo e não estou derramando para ninguém. Quem eu sou? Quem eu sou? A palavra de Deus diz em Provérbios 11:24, quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem em pobreza. E aí você olha, aquele rio, queridos, ele não para de fluir. E engraçado que nós tirávamos água para alimentar as plantações, mas ele não secava, porque quanto mais ele distribuía, mais a fonte jorrava. Quanto mais ele distribuía, mais ele enchia e a fonte jorrava através dele. E aquilo que corria naquele rio era alimento para aqueles que estavam na volta. Foi alimento indiretamente para nós, porque através dali veio a prosperidade no campo. O que a palavra está dizendo e nos comparando a quem nós somos. Quando nós buscamos a inspiração das nossas coisas na fonte que é Jesus, que nós lemos que nada vem a nós se primeiro não é liberado dos céus. Então nós temos a confiança, não é na força do meu braço, é buscando na fonte a inspiração, é buscando na fonte as conexões, é buscando na fonte a sabedoria, a criatividade para aquilo que eu faço. Então a fonte me concede, e da sua água, daquilo que flui da fonte, eu consigo alimentar aqueles que estão à volta, eu consigo fluir através da minha vida. Essa é uma decisão. Ao passo que aquele que retém, ele retém e acaba perdendo, acaba esvaindo. O que eu quero que primeiramente nessa noite você tenha consciência de quem é a sua fonte. E quando a minha casa entendeu quem era a fonte, nós paramos de lutar na força do braço e compreendemos que tudo que vinha a nós, vinha da parte do Senhor. Então nunca mais nós fizemos nada sem buscar na fonte a inspiração, sem buscar o sim e o amém na fonte do Senhor, porque eu não quero reter e morrer em mim, eu quero ser uma fonte a jorrar, porque quanto mais passa por mim, quanto mais eu alimento, mais a fonte flui na minha vida. E eu quero ser como este manancial, essa fonte, esse rio que alimenta, que dá vida. E isso Deus criou eu e você para sermos fonte de vida, para sermos fonte que flui, que alimenta, que jorra, que derrama. E quanto mais nós jorramos, mais a fonte flui nas nossas vidas. Quando retemos aquilo que o Senhor nos pede para dar, e em todas as áreas, queridos, eu estou falando de finanças, mas quando o Senhor pede talvez o seu tempo e você retém aquilo que o Senhor pediu para você, você acaba perdendo. Você muitas vezes diz assim: eu não tenho tempo de orar, eu tenho tantas coisas para fazer, mas parece que você faz tanto e parece que não flui, porque a primeira parte o Senhor havia pedido a você.
E é assim que o Senhor faz. Quando Ele nos pede, quando Ele toca em nós, é porque algo quer fluir em nós e através de nós. Amém.